Olá, estamos iniciando mais um No Campo com as Zoetis. E hoje nós vamos falar efetivamente de um projeto que traz uma grandeza memorável e uma contribuição para a pecuária nacional. Eu estou falando do projeto Guadalupe, na produção realmente de reprodutores e matrizes melhoradores e melhoradoras, claro. Então eu vou ter o privilégio de estar aqui com o Tiago Trevisi, coordenador, gerente de todo esse projeto do Grupo Guadalupe, também com o professor Zequinha, José Luiz Novaes, pouca gente conhece, então professor Zequinha vai estar aqui conosco, e o Ageu Silveira da ANCP. Então, muito obrigado, professor Zequinha, por estar nos atendendo e compartilhando essa parceria excepcional com a Guadalupe e as Zoetis. Agradeço a oportunidade de estar aqui para a gente bater um papo sobre um projeto inovador que está dando certo e está no caminho certo. Então isso é muito bom para participar de alguma forma e ver as coisas dando certo, né? Isso é extremamente importante, inovador e funcional que nós queremos. Ageu, genômica, números, eficiência, grandeza, desenvolvimento, nós vamos falar tudo isso nesse bate-papo nosso, né? Olá, Devanir, professor Zequinha, Tiago e você que está nos assistindo. É muito prazeroso a gente poder vir falar de uma empresa que está avançando muito em termos de tecnologia, de uma empresa séria, que tem todo um pacote tecnológico e a gente vai estar falando dele, e muito mais bacana do que isso é mostrar os resultados que eles estão conseguindo no seu dia a dia. Então, é muito prazeroso, agradeço a oportunidade de estar participando. Não tenha dúvida, Tiago, que a evolução, a implantação e o desenvolvimento de um projeto parte da equipe de trabalho do grupo, mas também de uma parceria como essa, a Ageu, professor Zequinha, a Zoetis. É um conjunto realmente para fazer as coisas realmente evoluírem e crescerem, né? Com certeza, Devanir. Mais uma vez, obrigado pela parceria de sempre, estar aqui participando desse programa tão importante, né, no Campo com as Zoetis, e também uma forma de compartilhar esse trabalho da Guadalupe Agropecuária nessa oportunidade que nós estamos tendo aqui hoje, com essas importantes parcerias, né, que é fundamental para o sucesso desse trabalho, que é a parceria com as Zoetis, aqui no nome do Zequinha, e também da NCP com o nosso parceiro Ageu. Então aqui hoje é uma forma da gente estar compartilhando, né, mostrando, apresentando esse trabalho que a gente pratica e desenvolve. Com certeza a gente vai estar aqui durante o programa explicando e demonstrando como é que a gente faz, mas assim, a parceria e uma equipe muito bem treinada, uma equipe muito bem alinhada, né, que a gente faz com que a gente consiga aí, ter um objetivo muito bem determinado e seguir muito bem o plano para fazer bem feito o que precisa ser feito, né, Devanir? Não tenha dúvida. Agora, Tiago, é claro que para se chegar, nós vamos também falar, e aí eu preciso tocar nesse assunto contigo, de nós falarmos dos leilões do dia 24, do dia 25, que vem a safra 2019. Mas para se chegar a essa safra, esse resultado que vai ser colocado à disposição do mercado, nós precisamos entender também todo o projeto de implantação, a evolução. Gostaria que você falasse um pouco desse histórico para quem está nos acompanhando. Devanir, a Guadalupe Agropecuária é um projeto fruto de um trabalho, do comprometimento de profissionais com vocação para a pecuária. É um trabalho onde, através de uma equipe com foco em produzir, investimento em tecnologia e colocando em ações práticas sustentáveis, visa o objetivo principal, a satisfação do nosso cliente. Esse projeto teve início em 1997, com a aquisição de 1.000 fêmeas do plantel da CFM Jacarezinho, um plantel reconhecido no cenário nacional por precocidade, por fertilidade, e hoje é uma das principais responsabilidades desse plantel que nós adquirimos naquela época, foi a formação da base do plantel da Guadalupe Agropecuária.
E atualmente nós contamos hoje em estação de monta mais de 1.400 matrizes, com mais de 2.000 produtos nascidos dentro do processo de estação de monta. Quando a gente fala num outro marco importante para o programa, foi em 2001, quando a Guadalupe, sempre inovando e investindo em tecnologia, a Guadalupe Agropecuária, em conjunto com outros criadores, investiu na aquisição do Backup, um jovem reprodutor que na época era a tecnologia que existia em melhoramento genético. Então ela, em conjunto com outros criadores, adquiriu o Backup, que viria a se tornar um recordista nacional de venda de sêmen, com mais de 1 milhão de doses comercializadas, com mais de 450 mil filhos nascidos, que atualmente é um dos principais touros hoje do melhoramento genético, considerado como um dos principais avô maternos, né, Argeu, da atualidade. E para fazer com que isso atenda e consiga acompanhar as atuais demandas do mercado, a Guadalupe, sempre inovando e investindo em tecnologia, ela teve que utilizar todas as ferramentas e tecnologias utilizadas no processo de seleção da raça Nelore para poder proporcionar ganho genético e resultado econômico para o seu cliente. Para isso, ela teve que intensificar em todos os sistemas produtivos dentro do seu projeto. Ela intensificou na sanidade, na reprodução, na parceria aqui com o Zequinha, com a equipe toda das Zoetis, uma empresa que a gente tem certeza e confia na tecnologia que ela consegue implementar e proporcionar ganho e segurança nas tomadas de decisões. No melhoramento genético, nossa parceira fundamental no melhoramento genético é a NCP, onde ela proporciona as ferramentas existentes para que a gente consiga produzir com segurança e ofertar um produto de qualidade, e na nutrição. Então, esses 3 pilares, genética, sanidade com reprodução e nutrição, foram fundamentais para que eles fossem intensificados em todos os seus sistemas, né? Todas as suas práticas de trabalho, práticas sustentáveis, que fizeram com que esse processo desse projeto tivesse hoje, está aqui com esse resultado. A gente está podendo aqui hoje ofertar nesse leilão um produto certificado, fêmeas melhoradoras, fêmeas avaliadas e touros, com certeza, que vão aí produzir produtos certificados. Realmente é um pacote tecnológico, né? Exato. A gente entrega para o nosso cliente um produto que ele chega, compra e ele lucra. Ele tem ganho genético e resultado econômico. Gente, eu costumo dizer muito que essa prosa é muito interessante, professor Zequinha. E eu fico imaginando e ouvindo o Tiago dizer, e começo a pensar o seguinte: números de estação de monta, de nascimento, falamos de diagnóstico, de gestação, de encurtar isso e ampliar o número de bezerros que chega em nossas mãos. O nosso telespectador, que com certeza vai participar de forma, pelo menos, assistir o nosso bate-papo, e a pergunta que eu te faço é o seguinte: como fazer essas avaliações? Através do gerar, através de monitorar tudo isso para ter eficiência, porque uma coisa não pode andar sozinha, né? Tem que ser um conjunto, né? Perfeito. A sua frase final foi perfeita. Nada anda sozinho. Não tem nenhuma tecnologia que isoladamente faz a total diferença. A total diferença vem da aplicação sinérgica das tecnologias disponíveis. Eu acho que esse é o grande ponto do programa, do projeto Guadalupe aqui, em que eles melhoraram a forma de mais vacas ficarem gestantes, né? Mais vacas desmamarem bezerros, então, consequentemente, com a aplicação da genética, mais produtos de melhor genética, basicamente. Então, a interação da aplicação das tecnologias é um recado, um pacote tecnológico final para ter melhores resultados, né? Então, esse é o ponto que eu acredito que é essencial. Então, a fazenda passou, aumentou proporcionalmente a proporção de animais bezerros desmamados, teve menor perda, empreou mais e perdeu menos. Consequentemente, teve uma interação positiva em maior proporção, maior quantidade de animais desmamados por vaca exposta. Então, isso, na realidade, começou a ter mais animais com mais genética. Então,
teve maior exposição, maior quantidade de animais para serem avaliados e, consequentemente, colher os frutos de ter, entre aspas, inclusive um leilão com animais de alta qualidade para serem colocados no mercado. Isso é importante. Agora, Argeu, adoro os números. Nós precisamos entender, e o nosso telespectador, o usuário dessa genética, o Tiago falou do projeto, o professor Zequinha falou dessa evolução da parte reprodutiva. Mais uma vez, é um pilar realmente, a genômica refletindo diretamente em quem faz seleção e também quem produz gado comercial. Precisa, é de extrema importância usufruir desses dados, né? Evanir, o professor Zequinha estava falando coisas muito interessantes e eu estava pensando, na década de 80, quando se iniciou os processos safrinha, que se plantava o milho e o grão para aproveitar o adubo da safra de soja, né? Então o cara pegava semente de milho e grão e plantava lá para aproveitar o adubo de safra de soja, né? Esse era o conceito. A terra vai ficar descoberta, bota lá milho, se der, deu, coloca lá e vamos ver o que dá. Hoje, né, você vê o cara se ofende de chamar de safrinha, né? Se você falar para um agricultor, como foi sua safrinha, ele fica ofendido. Pronto. E na época se falava que na soja, que tinha que produzir 30 sacos, porque o custo de produção era 18, para o cara ganhar alguma coisa. Hoje a média é o dobro e tem produtores ultrapassando os 100 sacos. Qual que é o grande desafio que nós temos? E aí a gente insere essas fazendas como a Guadalupe dentro do processo. É levar para o nosso cliente, que é o cliente da genética, né, um produto com qualidade tecnológica. Então, da mesma forma que o agricultor, que o produtor de suíno, que o produtor de aves, que o produtor de cacau, né, eu fui na Bahia lá, o que a gente vê na Bahia do cacau? Aquelas reportagens do cara indo lá na floresta cortar a vassoura de bruxa, né? Exato. E meio dando um cenário que acabou o cacau. E os caras falaram, olha, a gente planta 3 clones, né? Qual dos clones que você quer conversar? Então, você pega eucalipto, eu vim de uma região que planta eucalipto. Lá na década de 70 a gente matou o cerrado e botou eucalipto sem nenhuma tecnologia, com incentivo fiscal. Agora os caras estão plantando eucalipto com um monte de know-how, com gel, com adubação, com outra produtividade. Então, o que a gente tem que fazer no nosso setor? Levar semente certificada. E essa semente certificada, essa semente com garantia genética, ela passa por um processo de tecnologias, e é disso que a gente está falando. E nesse contexto, uma fazenda igual esse trabalho da Guadalupe é muito bem-vindo. É um grupo sério, é um grupo que está se assessorando de todas as tecnologias de cunho econômico no mercado, e que a gente tem muita tranquilidade de vir aqui e dizer, olha, a safra desse ano é muito boa e a do próximo ano é espetacular, né? Então mostra claramente a melhoria. Então a gente fica muito à vontade aqui dentro, né, de poder dizer que a gente está numa das fazendas referências nesse processo de tecnificação da pecuária. Num período não tão distante, nós demorávamos 20, 25 anos nessa evolução, fazendo os cruzamentos, nascendo um bezerro por ano. Esta semente, como que ela tem um reflexo direto falando no produtor de gado comercial? Nosso produtor, ele tem que ficar atento, né, que assim, quando ele vai vender o seu produto, ou ele vende bezerro por quilo, que isso lá atrás era uma realidade no Rio Grande do Sul há 60 anos vende bezerro por quilo, talvez até mais. No Amazonas, lá em Parintins, há muitos anos se comercializa o bezerro por quilo. E hoje, no Brasil inteiro, a gente não está falando mais em bezerro, e sim em quilos de bezerro. Então, não eu vendo quantos quilos de bezerro eu produzi e a qualidade dele. E quem comercializou no boi gordo, né, comercializa o animal gordo, também é por arrobas, é por quilo, né, é por uma medição objetiva. Tá? Se eu vendo objetivamente, eu preciso de ter uma genética que me assegure isso, né? Como é que eu quero vender por arroba e comprar boi por sorte? Então, esse é o grande desafio do nosso produtor, dele entender esse processo e buscar empresas que estejam comprometidas com os objetivos que ele quer atingir, né? Hoje, as tecnologias disponíveis são muito diferentes do que nós tínhamos há 30 anos atrás. E quem quiser sobreviver no mercado vendendo genética, tem que ficar muito atento a isso, que é o caso, né, da Guadalupe, que se assessora de profissionais, de empresas que dão esse suporte para a gente
oferecer um animal com garantia genética. Então, essa é uma tendência de mercado. O produtor tem que estar atento. Nós, infelizmente, ainda temos uma situação, Devani, que 11% das fazendas brasileiras têm balança. Imaginando que todo mundo que tem a Messa, tá? Nós ainda temos 90% que nem balança não tem. A hora que as pessoas tiverem balança e medir os resultados, ou seja, eu uso 2 touros lá, o A e o B, e um deles me dá 10 quilos a mais na desmama, 10 quilos a 14, 15 reais, 140, 150 reais de lucro a mais. Aí encerra a discussão. Então hoje, nossa atividade ainda discute qualidade de semente, né? Vem um cara aqui dizer, é importante você medir. Não precisa nada, porque só o meu conceito já garante para você. Tá. Na hora que o nosso consumidor começar a medir e ver que tem diferença de 40, 50 quilos de peso de desmama, né? Jamais ele vai comprar uma genética que dá prejuízo para ele. Tá. O que a Guadalupe fez? Ela viu esse nicho de mercado e se antecipou. Foi lá e trouxe todas as tecnologias para aumentar a garantia dos seus produtos. É isso. Então, olha só, pessoal. Essa conversa nossa é de extrema importância, porque é claro que chega através do canal do Criador a várias outras localidades que muitas vezes o produtor não tem essa disponibilidade, professor Zequinha, de vir conhecer isso que nós estamos falando aqui lá em loco na Fazenda Guadalupe. Então, ele passa a entender que essas informações técnicas favorecem sim ele que vai selecionar animais puros, mas também vai produzir aí um gado comercial de uma qualidade superior. A genética, na realidade, é para produzir, no fundo, gado comercial, que é para produzir carne, né? Então, basicamente, é o primeiro passo para ter mais carne de melhor qualidade, né? E, consequentemente, tem várias tecnologias no mercado. Agora, se não tiver genética, a capacidade de responder às tecnologias provavelmente vão ser menores do que poderia. Então, mais uma vez, genética interage positivamente com as tecnologias disponíveis. Se eu tenho uma boa genética, se eu faço uma boa nutrição, vai produzir proporcionalmente melhor se eu não tiver a genética adequada. Se eu tiver um bom pacote reprodutivo, vai produzir proporcionalmente melhores resultados, que inclusive a Fazenda mostrou para a gente excelentes resultados de reprodução, né, em relação aos dados que a gente tem do grupo geral. O que significa? Que tem um bom manejo, que reprodução é uma característica de herdabilidade baixa que é muito influenciado pelo meio. Então, se tem uma boa reprodução é porque o meio está adequado. E se o meio está adequado é porque o sistema está adequado. Então, tem certeza que os bezerros desmamam bem, tem certeza de vários fatores, porque simplesmente a reprodução está boa, né? Então, é tudo aditivo, positivo ou negativamente, né? Então, vamos falar assim, se eu tenho uma boa base genética e uso os pacotes tecnológicos, o retorno por real investido potencialmente vai ser maior do que se eu não tiver uma boa genética para colocar aqueles pacotes tecnológicos. Então, se eu quero continuar produtor de carne de qualidade daqui a 20 anos, tem que estar claro na minha cabeça essa base que eu vou estar preparando para o futuro. Claro, e aí eu não posso deixar de perguntar para o Tiago o seguinte: Tiago, a safra 2019, que será colocada, será disponibilizada para o mercado dia 24 e dia 25, qual que é a sua visão? Qual que é o seu sentimento com a safra 2019 da Guadalupe? Devanir, a Guadalupe Agropecuária foi muito... ela está sendo muito feliz em ofertar essa safra 2019 para o mercado, porque foi uma safra que 100% dela, tanto os machos como as fêmeas, participaram de todo esse pacote tecnológico, receberam todos esses tratos tecnológicos, participaram de grupos, participaram todas as etapas dos calendários sanitários. Então, realmente, tanto as fêmeas como os machos fazem parte de um pacote tecnológico que o nosso produtor vai receber em casa, o nosso cliente e o mercado. Agora, não somos nós só que estamos falando isso, né? A safra 2019, ela foi identificada dentro da safra 2019, 5 reprodutores de 3 centrais diferentes, que não somos mais nós que estamos falando que a genética Guadalupe ela é boa, que vai proporcionar ganho genético, que vai ter resultado econômico.
as centrais identificaram dentro dos grupos touros jovens que participarão agora de baterias de centrais. Então, assim, nós estaremos compartilhando nossos resultados, a genética Guadalupe, através de sêmen nas centrais. Quando acontece isso, está aqui o Argeu, que pode nos falar, validar isso que a gente está falando, que é muito fácil você falar, eu quero contratar determinado touro A ou determinado touro B. A central só vai contratar porque ela viu que tem um potencial genético, ela tem um potencial de compartilhar e de proporcionar ganho genético para quem comprar essa genética. Então a safra 2019, ela é muito especial para Guadalupe. É uma safra onde foram identificados 5 reprodutores jovens dentro dos grupos contemporâneos, a elite da safra. Então, assim, nós temos certeza que essa safra 2019, ela é fundamental para o processo de seleção e divisor de águas para nós, porque isso nos dá mais responsabilidade, porque a safra 2020 está para chegar, com certeza ela tem mais ganho genético, e eu acho que esse é o caminho, né, Devanir? Sem dúvida. Então, assim, para nós, é o outro marco do projeto. Então, nós falamos 97, 2001, agora nós estamos falando 2021, né? Onde a gente conseguiu colocar 5 touros na central, que foram identificados dentro do processo de seleção da Guadalupe. Então, para isso acontecer, igual o Zequinha falou, é um negócio que o meio tem que estar funcionando, tem que estar em perfeito equilíbrio, as práticas de sustentabilidade, quando a gente fala em manejo reprodutivo, manejo de sanidade, treinamento de mão de obra, a parte de gestão, isso tem que estar funcionando super numa mesa só, num horizonte só, para que isso aí funcione e chegue nesse produto que a gente está ofertando agora, no próximo dia 24 e 25. Não tenha dúvida. Agora, Argeu, claro que eu não vou falar exatamente o período que você vem trabalhando, estudando, mensurando, mas fazendo uma análise, a grosso modo, da evolução, do momento que nós estamos vivendo. Nós estamos falando especificamente da Guadalupe, mas isso precisa ser, esse resultado da Guadalupe precisa ser uma referência também. Nesse tempo todo de estudo, de trabalho, qual que é o resumo que você faria do momento que nós estamos vivendo? Devanir, é um momento espetacular, sabe? Porque eu estou indo para 40 anos de medições, né? Naturalmente, eu acho que eu tenho um pouquinho mais, né? Então, assim, isso iniciou no começo da década de 80, que a gente começou a medir e, na época, parecia um sonho, né? Imagine alguém ousar medir naquela época, né? Então, e a gente veio, no começo, sem nenhuma referência para frente, ou seja, não tinha como escolher os touros por nenhum indicativo que não seja conceitos pessoais. E depois produzindo os próprios resultados de intra-rebanho, tipo, esse touro foi bem, aquele não foi e tal. Mas as escolhas eram totalmente aleatórias, porque não tinha nenhum sumário, nenhuma indicação de vá por esse lugar ou vá por aquele, até esse momento. E uma coisa que a gente vem refletindo, no começo a gente andava, em relação a hoje, a 30 por hora, e era um grande ganho, porque a maior parte dos programas das fazendas estavam ou paradas ou até andando para trás, errando muito nas escolhas dos touros. Então, você conseguia caminhar na frente dos outros, mesmo tendo uma velocidade... Se comparasse em termos de velocidade de ganho genético, nós temos aí 50 fazendas no Brasil andando a 200 por hora. É um negócio espetacular. Essas fazendas, algumas já são conhecidas do mercado, outras nem tanto, mas eu não tenho dúvida em vir aqui afirmar e deixar gravado que elas vão ser responsáveis, vão ser as protagonistas do futuro. E as fazendas que hoje têm um posicionamento de mercado assegurado, elas têm que estar muito atentas, porque se elas não se adequarem à velocidade de ganho genético, elas vão se tornar fazendas medianas no futuro. Isso vem acontecendo o tempo todo, né? Então, de um lado legal, é que se você olhar hoje, nós temos 50 fazendas na raça Nelore caminhando numa velocidade, legal para a raça Nelore? Não, é muito boa em qualquer lugar do mundo. Você vai lá, pega 50 fazendas americanas, você vai ver que nós temos fazendas hoje, selecionando zebuínos aqui, muito mais significadas do que as principais
fazendas americanas. Então isso é muito legal para a gente. Isso mostra que a gente tem garantia que o nosso Nelore vai ser cada dia melhor, né? E agradeço a essas fazendas enxergarem esse caminho, né? Do outro lado é um desafio, né? Se a gente não se adequar à velocidade, a gente vai ficando para trás, né? Então a gente vive um momento espetacular, fazendas compreendendo o que é o melhoramento genético e aplicando no seu dia a dia, e com isso a gente vai melhorando a cada dia a qualidade dos touros ofertados. Vamos pegar um exemplo prático disso, né, Demani? Quando eu comecei a medir na década de 80, média era de desmama, tudo bem que era uma realidade nossa, de 170, 180 quilos num rebanho PO, né? Aí você vê hoje a quantidade de gente anunciando bezerros de 300 quilos nas mídias aí, né? Isso aí dá muita satisfação, né? Tá comum o cara dizer, olha, meus bezerros, né? Estão desmamando com 300 quilos. Tem um pouco de ambiente nisso? Certamente tem, mas não tenha dúvida que tem ganho genético importante contribuindo para esses resultados. Se a gente olhar também há 30 anos atrás, os animais faziam pista, que era o que a gente tinha, o meu animal tem um ponderal de 1.200, 1.300 gramas, né? Uma referência. Exato. Hoje tem bezerrinha pasto ganhando 1,5 kg, né? Sem cripe. Então, a gente teve um plus de genética, né? A gente está melhorando muito rapidamente disso. O Nelore daqui a 5, 10 anos não é o Nelore de hoje, é um Nelore ainda muito melhor. E nesse contexto dessas fazendas que vão avançando com muita seriedade e com adesão maciça de tecnologia, nós estamos aqui hoje para falar de uma fazenda que certamente representa bem esse grupo de fazendas que estão tendo avanços tecnológicos importantes. Perfeito. Perfeito. Gente, a prosa fantástica, né? Trazendo informações, dados e resultados que a Fazenda Guadalupe traz nessa parceria com as OETs, com o professor Zequinha, com o Ageu Silveira da ANCP. Enfim, compartilhar essas informações e esses números com você. Bom, nós vamos a um breve intervalo comercial, mas antes do intervalo eu quero lembrá-los que no dia 24 e 25 de julho, com transmissão pelo Canal Rural, vem então 2 eventos de reprodutores e matrizes justamente da safra 2019 da Guadalupe, que nós estamos evidenciando aqui nessa conversa e que nós vamos segui-la logo após o nosso intervalo comercial. Nós já voltamos.